no nosso canal do Seminário Antônio Luiz Viana. Bom, eu acho que está o processo, agora está sendo gravado, tá certo? Bom, o professor Francisco, ele trabalha na área de informática, né, de bioinformática, voltado para a área de genômica, então ele oferece vários cursos, inclusive no nosso instituto, né, em outros institutos, né, na área de bioinformática, Big Data, genômica comparativa. Então, ele tem uma grande experiência na área e ele já publicou vários trabalhos importantes em revistas como Science, PNAS, Nucleic Acid Research, né? Então, a gente observa que o trabalho do professor Francisco tem altíssimo impacto, né? E ele também já trabalhou em diferentes instituições de excelência ao redor do mundo, como, por exemplo, na França, né, em Strasbourg, no Instituto de Genética e de Biologia Molecular, em Cold Spring Harbor, nos Estados Unidos, né, em Nova York, Duke University, também trabalhou na França, em Bordeaux, né, em Würzburg, na Alemanha. Então, a gente pode observar, né, em Botanische Garten também, né, na Alemanha. Então, a gente pode ver que o professor Francisco ele tem participado ativamente, né, em pesquisas, né, envolvido numa rede bem interessante na área de genômica, né, em várias regiões do mundo. E ele também tem participado ativamente da área, né, de extensão, então ele tem se envolvido também na escrita de vários livros bem interessantes. Ele vai falar um pouco do livro que ele acabou de lançar aqui para a gente, né, e ele também tem ajudado na formação, né, de recursos humanos, então ele orientou vários alunos de mestrado, doutorado. Então, eu gostaria muito de dar a palavra agora ao professor Francisco, para que ele possa nos contar um pouquinho o que ele tem se envolvido, né, ao longo desses anos. E eu deixo, então, a palavra para você, professor. Muito obrigada, de coração, por o senhor ter aceito tão prontamente o nosso convite e nos dado o prazer de ouvi-lo, então, contar um pouquinho da sua história aqui no nosso instituto. Obrigada. Bom, Mônica, eu que agradeço, é uma grande honra para mim estar aqui no Seminário Antônio Luiz Viana. E eu vou começar justamente falando um pouquinho da minha carreira, que eu realmente sou formado em bioinformática, né? Sou doutor em bioinformática, e logo que eu cheguei aqui na bioquímica, agora já vai fazer 10 anos, agora em abril de 2021, eu faço 10 anos de IBQM, e eu fundei, então, o Laboratório de Genômica, Bioinformática e Biodiversidade, onde a gente tem como objetivo sequenciar os genomas da nossa fauna e da flora brasileira. Eu estive envolvido em diversos projetos internacionais, dos quais você comentou alguns, que a gente publicou na Science, inclusive na Nature, esse ano, analisando genomas de aves, mas eu tenho tido bastante dificuldade de seguir com essa linha de pesquisa, porque realmente a genômica exige muito dinheiro e muita gente, e eu não consegui reunir nem o dinheiro e nem as pessoas. Mas, por outro lado, eu estou sempre interessado em muitas outras coisas, e eu fundei um segundo laboratório para mim, já que eu não estava conseguindo exatamente andar no passo que eu gostaria, e eu comecei a trabalhar mais com biologia teórica, que é um ramo que também sempre me interessou, que eu sempre gostei muito, e que eu não preciso de dinheiro para trabalhar, né? Basta ter a criatividade e a força de vontade para estudar e escrever os artigos. Então, eu fundei o Laboratório de Biologia Teórica de Sistemas, e é exatamente sobre os trabalhos desse laboratório que eu vou falar para vocês hoje, que são os trabalhos nossos sobre a origem da vida. Eu acabei de voltar de um pós-doutorado, onde eu tive 1 ano e meio na Universidade Nacional Autônoma do México, sob supervisão do Dr. Marco José, que é um especialista, um matemático e especialista em origem da vida, e também com o meu colaborador que me convidou para entrar nessa área, o Sávio Farias, da UFPB. A gente tem publicado diversos trabalhos sobre a origem da vida, e é sobre a origem da vida que eu venho aqui falar para vocês hoje. Tá? Então, para falar sobre a origem da vida, eu sempre começo falando da ideia do Luca,
né? O LUCA, para quem não conhece, é o Last Universal Common Ancestor, o último ancestral comum universal. É uma ideia que foi proposta por Carl Woese e Sidney Fox em 1977. Na verdade, Woese e Fox, eles descobriram que o mundo procariótico, o mundo das bactérias, né, ele é mais diverso do que se imaginava. Ele tem dois grandes grupos que se dividem as bactérias, que são as eubactérias, ou as bactérias, e as arqueobactérias, né? E aí o Woese inventou, inclusive, a ideia dos domínios da vida. Ele falou, a vida agora não é mais dividida em reinos. Eu vou criar uma categoria superior aos reinos, que vou separar vou chamar de domínios, e eu tenho 3 domínios da vida. As bactérias, as arqueobactérias e os eucariotos. Né? Por muito tempo pensou-se que o LUCA era justamente o ancestral, o organismo ancestral das bactérias, arqueobactérias e eucariotos. Mas agora a gente já sabe que, na verdade, a evolução não funciona em tricotomias, né? A evolução é sempre dicotômica, quando se trata de grandes ramos. E aí a gente descobriu que os eucariotos, na verdade, são umas arqueobactérias especializadas que entraram em simbiose com outras bactérias, eubactérias, que virou a mitocôndria, por exemplo, e com vírus, como eu vou falar mais tarde, que o vírus possivelmente que organizou o núcleo celular, a origem do núcleo da carioteca, né? Então, os eucariotos não participaram da origem da vida. Agora, a gente tira os eucariotos da origem da vida. Os eucariotos são arqueobactérias especializadas que tiveram endossimbiose com bactérias. E a origem da vida, então, está entre as arqueobactérias e as bactérias. Né? A gente publicou esse artigo, foi o primeiro que a gente publicou, fazendo um resumo das diferentes abordagens para entender o LUCA, o último ancestral comum universal. E quando a gente vai estudar o LUCA, a gente tem justamente 2 abordagens que são as mais clássicas para estudar quem era esse ancestral de onde derivou as bactérias e as arqueobactérias. E as 2 abordagens que a gente usa para entender o LUCA são abordagens bottom-up, que é de baixo para cima, e top-down, que é de cima para baixo. A abordagem de baixo para cima parte da sopa prebiótica, né? Do que será que a gente tinha ali na atmosfera da Terra, quais eram as moléculas que se organizavam para que a vida pudesse ter surgido. E o experimento mais clássico que explica a química prebiótica é o experimento de Urey Miller. Né? O Miller, ele publicou em 1953 esse trabalho de 1 página, e nem o Urey nem é autor, ele era o orientador do Miller na época, e o Miller descobriu ali, quando você misturava amônia, metano e outras moléculas da Terra primordial, você produzia aminoácidos. Isso foi uma grande descoberta do trabalho mais clássico de química prebiótica, que possivelmente na atmosfera primitiva os aminoácidos eram facilmente produzidos. Tá? Então, essa é a estratégia bottom-up, quando você vai de baixo para cima e tenta entender, a partir da química, como a biologia foi gerada. E a estratégia de cima para baixo, a estratégia top-down, acontece quando você pega todos os organismos que você conhece, ou seja, as bactérias, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar minha caneta, as bactérias, as arqueobactérias, os eucariotos. Na verdade, agora os eucariotos estão fora esse slide, já está um pouco antigo, e você vê o que elas têm em comum, o que todas as bactérias e todas as arqueobactérias têm em comum. Né? Esse raiozinho ali é o trabalho que a gente faz. Oi. Eu posso só te interromper, porque não está aparecendo a sua projeção. Eu acho que você não está compartilhando a sua tela. Não está aparecendo a minha tela? Não, para mim não. Uai. Para mim também não. Só está aparecendo você. Peraí. Vamos ver como é que eu posso fazer aqui, porque eu já estava no meu 3º slide, ou 4º. Eu imaginei que você estava dando uma pequena introdução sua. Agora apareceu. Agora apareceu. Estão vendo? Mas você tem que fazer aquele compartilhamento de tela inteira, não pode ser do aplicativo, não.
Mas que eu estava fazendo isso e não estava aparecendo nada. Não, da tela inteira foi aquele que apareceu. Quando você compartilhou só o aplicativo, que não. Aí tenta fazer o da Vocês sua estão tela. vendo? Não, agora eu estou vendo você. Tela inteira, tela 1, é isso? Isso. Tá. E agora? Agora sim. Agora sim. E agora? Agora está funcionando. Tá normal. Então, eu estava falando que eu tinha o Laboratório de Genômica e Biodiversidade, que a gente publicava genomas, depois a gente tem o Laboratório de Biologia Teórica de Sistemas. Esse foi o slide da ideia do Luca, né, onde eu falava que os eucariotos agora são arqueobactérias mais sofisticadas e que eles não participaram da origem da vida. E agora eu estava nesse slide, falando da estratégia de baixo para cima e de cima para baixo. Vocês estão me vendo e estão vendo o slide agora, né? Sim? Perfeito. Tá, Sim. show. Muito bem. Então, na estratégia que eu estava falando de cima para baixo, que é top-down, você pega, estão vendo minha canetinha também? As bactérias e as arqueobactérias e vão ver tudo que elas têm em comum para definir o que teria no Luca, que é o ancestral delas. E esse artigo aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, é um artigo da Nature Microbiology, é o artigo mais clássico sobre o Luca, que mostra que o Luca, esse último ancestral comum, universal, deveria ter pelo menos 355 famílias gênicas. E aí a pergunta que a gente se faz é a seguinte: como é que um ancestral de toda a vida pode nascer com 355 famílias gênicas, né? E já ser, supostamente, essa ideia que o Luca já era celular. E a célula, então, se mostra como uma entidade muito complexa, né? Então, faz a gente perguntar, então, o que terá acontecido entre a origem da Terra e a origem da vida celular, né? O que veio antes? A célula não pode ter surgido de uma hora para outra do nada, né? O que veio antes da origem da célula? E aí a gente tem normalmente duas explicações para como que a vida surgiu quimicamente, né? Os bioquímicos aqui, minha plateia em geral, eles vão dizer, existiam metabólitos que se autocatalisavam em ciclos autorregulados, e as vias bioquímicas não precisam das enzimas, da verdade, ou seja, tem diversos trabalhos que mostram, por exemplo, o ciclo de Krebs e a glicólise podem ocorrer em determinadas condições, obviamente, muito especiais, sem a presença de enzimas, e a vida teria começado, então, com ciclos autocatalíticos de metabólitos. E os biólogos moleculares vão falar assim, não, a informação é o mais importante, né? E sem o RNA, sem o DNA, não poderia ter surgido a vida. Então tem essa querela, esse problema que a gente chamou o problema do ovo e da galinha. Quem surgiu primeiro? As proteínas com os aminoácidos ou os nucleotídeos e os ácidos nucleicos? E aí a gente começou a pensar sobre esse assunto, e quando a gente começa a pensar sobre que teria sido primeiro o ácido nucleico ou a proteína, a gente chega no código genético. Porque o código genético é justamente aquilo que liga, né, o mundo dos ácidos nucleicos com o mundo das proteínas. E aí, se a gente começa a pensar nos genes, né, como é que os genomas foram sendo montados, a gente vai perceber que não adianta existir nenhum genoma, nenhum tipo de codificação, se não houver um código genético que vai traduzir essa informação em uma proteína, né? E as proteínas, elas não conseguem voltar e fazer RNA. Esse é o dogma central da biologia molecular. O fluxo da informação vai dos ácidos nucleicos para a proteína. E aí, com isso em mente, e também considerando que os experimentos de Urey Miller mostravam que os aminoácidos eram muito abundantes na Terra primitiva, a gente decidiu, olha, nem ovo nem galinha, é os dois, né? Na verdade, o que aconteceu para a Terra se originar foi uma que a gente chamou de simbiose química. O que é essa simbiose química? É justamente quando esse mundo dos metabólitos e do autometabolismo
junta com o mundo da informação, do mundo do RNA, eles encaixam os dois mundos um no outro. E isso aconteceu com a origem que a gente chamou do PTC, que é justamente a região catalítica do ribossomo que catalisa a união de 2 aminoácidos em um dipeptídeo. Né? Por que a gente falou isso? Porque é o único lugar na história da biologia onde realmente o mundo do RNA vai se encontrar, o ácido nucleico catalisa. Isso não é uma enzima, é uma ribosima. É um RNA que faz essa catálise entre 2 aminoácidos. Então, aí a gente publicou um paper falando sobre... É claro que eu estou sendo aqui abreviando muito a história, porque eu não tenho todo o tempo do mundo e quis fazer uma coisa rápida para vocês. A gente publicou esse artigo sobre a teoria da simbiose química, que é uma visão marguliana, né? Lynn Margulis, que é a grande defensora da simbiose em biologia, e também um paper que a gente chamou de desafios conceituais para a emergência dos sistemas biológicos, que é a teoria celular e a autorreplicação, onde a gente fala que a célula já é muito complexa para ter surgido assim do nada, e o mundo do RNA sozinho também não explica a origem da vida. Então, a vida para a gente começa com a origem do PTC. O que é o PTC? O Peptidyl Transferase Center, que é aqui, ó, o sítio catalítico do ribossomo. Tá? Foi a origem desse PTC que uniu o mundo dos ácidos nucleicos com o mundo das proteínas. Né? E assim originou toda a vida na Terra. E possivelmente o PTC, que é um RNA, ele faz parte do RNA 23S dos ribossomos procarióticos, ele possivelmente foi originado a partir da concatenação de RNAs transportadores primitivos. Por que a gente fala isso? Porque o RNA transportador é como se fosse a informação mínima que existe num RNA, e o RNA transportador ele tem uma conformação tal que pode explicar também a origem do PTC. E aí a gente fala do nascimento de uma entidade que a gente chamou de FUCA, que a gente fala que a FUCA é a tataravó do LUCA, tá? A FUCA é a primeira First Universal Common Ancestor. Em vez do last, do LUCA, a gente pegou o L e colocou o F, first. É uma ideia que a gente teve para explicar que muito antes desse LUCA celular ter existido, que é o último ancestral comum, teve um primeiro ancestral comum. E esse primeiro ancestral comum, ele nasce quando o PTC é originado a partir de processos auto-organizados, né? Não teve nenhum direcionamento, foi uma contingência do universo o fato disso ter acontecido, mas aconteceu. E na hora que esse RNA teve uma conformação tal que conseguia ligar aminoácidos numa terra primitiva, começa o que a gente vai chamar da vida, como a gente entende que é o FUCA. Tá? E aí, nesse outro artigo publicado aí em agosto do ano passado, a gente foi estudar o PTC em todas as bactérias, em todas as arqueias, ver as regiões que estavam conservadas. Aqui é o A, ó, esse Azinho aqui, ó, é a adenina, a adenosina, que é catalítica, que faz exatamente a ligação entre 2 aminoácidos lá dentro do ribossomo, tá? É o sítio catalítico do PTC, que é uma região de mais ou menos 200 nucleotídeos, tá? E o PTC tinha uma conformação tal, que é essa daqui, B, e depois ele acabou se conformando de uma outra forma, que é a conformação A, que é a conformação atual dele, e essa conformação é que permitiu que os aminoácidos, que ele se tornasse catalítico e ligasse aminoácidos. Então, a gente explica aqui, é claro que é uma hipótese, uma teoria, como os proto-RNAs para diferentes aminoácidos se uniram para fazer esse PTC. Tá joia? E aí a gente tem o nosso paper do FUCA, né, que descreve o primeiro ancestral comum, essa ideia, eu queria ressaltar aqui que a gente queria justamente exaltar as mulheres
e a gente falou que o Fuca deveria ser tratado no feminino, ele é a tataravó do Luca, né? E depois a gente publicou esse artigo já com um nome mais... essa ideia o pessoal não gostou muito, mandaram mudar, e a gente fala então do Fuca como o mais antigo ancestral do Luca, ancestral da linhagem do Luca. Né? Foi publicado no capítulo 3 desse livro, um livro da Springer, Evolution, Origin of Life, Concept and Methods. E aí, como que essa Fuca evoluiu? Né? A Fuca, uma vez que ela começou a ligar aminoácidos aleatoriamente naquela sopa primordial, ela, aos poucos, foi amadurecendo e criando o código genético. Como que o código genético surgiu e como que ele se estabeleceu é um grande mistério ainda. Tá? A gente tem algumas ideias e tal, mas é muito sofisticado o código genético e ninguém consegue entender. A Prêmio Nobel Ada Ioná, né, que já veio aqui na Bioquímica algumas vezes e que a gente conversa com ela também sobre esse assunto, ela falou, se você descobrir isso, é possível que você ganhe o Prêmio Nobel. Né? E aí a gente ainda está longe de chegar nessa ideia. Tá? Mas o que importa é que a Fuca, essa primeira ancestral comum, essa primeira entidade que foi ancestral de toda a vida molecular, ela inaugurou um mundo que a gente chamou do mundo dos progenotos. Progenotos não é uma ideia nossa, é uma ideia de Carl Woese também. Tá? Progenotos são quase espécies, semi-organismos, que são sistemas biológicos abertos, que não têm membrana, eles viviam no meio, não se sabe se numa argila, não se sabe em fossas termais, não se sabe onde ele vivia. Mas eram organismos que tinham um código genético, um protogenoma, e trocavam muita sequência e pedaços de sequência e codificavam proteínas e tinham esse código genético. Né? Já é um consenso também na comunidade de origem da vida que o mecanismo de tradução, né, é um dos principais, é o mais antigo sistema biológico, na verdade, via bioquímica que surgiu. Porque sem a tradução, sem o código genético, o gene não serve para nada. Se o gene não traduz uma proteína, ele não tem nenhuma função. Né? Então, nesse mundo dos progenotos, o que acontece? Começaram a surgir os genes, tá? E os genes trocavam informações e produziam proteínas, as proteínas ligavam de volta nesses RNAs, aí a gente ainda está no mundo de RNA, tá? Junto com proteína, obviamente, com muito aminoácido, com muita abundância de aminoácido, e esses aminoácidos ligavam e estabilizavam essas moléculas de RNA que estão soltas no meio. Tá? E essas moléculas começaram a interagir com outros metabólitos do meio, e aí também é uma pergunta que não quer calar, como que as vias bioquímicas foram montadas, mas a verdade é que elas foram montadas em diferentes populações desses progenotos. Tá? Em algum momento, nessa história, surgem os primeiros sistemas biológicos encapsulados, que a gente considera que são os vírus. Aqui essa figura está num paper que a gente está escrevendo ainda, tá? É uma figura que ainda não está publicada. A gente tem aqui o início do mundo do RNA mais o mundo do peptídeo, a origem do PTC, a origem do mecanismo de tradução, e a partir daqui você começa a ter o mundo dos progenotos com muita evolução reticulada, eles trocavam muita informação, uma transferência lateral de informação, e os progenotos são nus, né? A gente fala, eles não estão encapsulados, eles têm um ácido nucleico que está nu no meio. Tá? E aí a gente tem a proposta de que em algum momento teriam surgido os capsídeos virais, tá? Capazes de encapsular esses RNAs, esses protogenomas ainda em formação, e proteger esses RNAs e esses protogenomas do que Manfred Eigen chamou de catástrofe do erro, que é, se acontece alguma coisa ali ecológica, toda aquela informação genética acumulada poderia ser destruída e a vida poderia se extinguir, né?
Então, esses capsídeos simples começavam a proteger os RNAs, os protogenomas, e permitir com que esses protogenomas conquistassem novos ambientes mais inóspitos, que esses genomas nus não conseguiriam chegar, mas os genomas encapsulados, sim. Tá? E aí, a outra questão interessante é que os vírus, então, eles saem antes da origem do LUCA, né? O LUCA está aqui, e antes do LUCA existir, que o LUCA é um ancestral das bactérias, das arqueobactérias, né? Os vírus surgem. E o que é evidência de que os vírus surgiram também antes desse momento? Aí, outra evidência para isso é que os vírus, em geral, têm determinados genes que não são encontrados nos organismos celulares. Eles têm diversos genes que as bactérias, as arqueobactérias e os eucariotos não possuem, né? E esses genes foram herdados dessa época em que os vírus surgiram, tá? Mas depois, a gente acredita que a maioria dos vírus surgiram dos progenotos no mundo pré-LUCA, mas os vírus, a gente vai falar daqui a pouco, eles surgiram também a partir da simplificação de genomas de bactérias, que são os bacteriovírus, da simplificação de genomas de arqueias, que são arqueovírus, e da simplificação de genomas de eucariotos, que são os eucariovírus, que aqui, por exemplo, você deve ter todos os vírus gigantes. É possível que os vírus gigantes sejam eucariotos que foram perdendo partes do genoma, tá? Mais importante do que tudo é entender que o vírus não precisa de uma célula, tá? O vírus surgiu antes da célula. Então, ele não precisa de uma célula, o que ele precisa é de um ribossomo. Ele precisa só de um ribossomo para replicar a sua informação genética. É claro que, hoje em dia, os ribossomos são encontrados apenas em células. E, dessa forma, os vírus precisam de células hoje, né? Precisam infectar células hoje. Mas, antigamente, a gente acredita que, nesses sistemas abertos, chamados de progenotos, existiam ribossomos livres, e esses ribossomos livres eram usados pelos vírus para produzir suas proteínas e se replicar. Tá? A gente também já publicou um artigo mais ou menos com algumas dessas ideias, que é esse aqui, vírus como uma estratégia de sobrevivência para a vida, e a gente está terminando de escrever esse artigo dos vírus, redefinindo vírus. Vírus não são agentes infecciosos, vírus são unidades replicativas muito importantes, são simbiontes. Tá? Essa sigla genial foi a professora Juliana Cortinez, da microbiologia, que inventou, e a gente está terminando de escrever o manuscrito onde a gente vai redefinir vírus e explicar toda essa origem dos vírus através dessa perspectiva. Claro que isso tudo é muito hipotético ainda, tá bom? Então, os vírus, são estratégias de vida, do mesmo jeito que a célula é uma estratégia, e o progenoto é uma outra estratégia. Entendeu? São estratégias de como a vida pode existir. Os progenotos, a estratégia do progenoto foi muito bem sucedida antes das células surgirem. Depois que as células surgiram, os progenotos se extinguiram. E os vírus eram bem sucedidos na época dos progenotos e ainda são bem sucedidos hoje. Tá? Então, os vírus surgiram múltiplas e recorrentes vezes, tá? E eles são o que a gente chama de sistemas biológicos. São sistemas que falam a língua da biologia, eles têm proteínas codificadas em ácidos nucleicos, e para a gente eles estão vivos, tá? Porque a gente tem um conceito de vida que está baseado na biosemiótica. Se você fala a língua da biologia, se você tem códigos, macrocódigos sobrepostos, que inclusive começam com código genético, isso define para a gente a vida. Tá? E os vírus, então, são tem uma herança progenota, eles surgiram antes das células, justamente por terem centenas de genes conservados não encontrados em organismos celulares. E os vírus, gente, desculpa falar isso nessa época de pandemia, mas eles não são agentes infecciosos, tá? Eles não são agentes infecciosos. Os vírus são importantíssimos para a ecologia, tá? Os vírus, se você for ver o mar, um metro quadrado de água do mar, eles falam que tem mais vírus do que o número de estrelas na Via Láctea, tá? Os vírus são direcionadores da evolução, eles estão dentro dos nossos genomas, a gente tem os endógenos retrovírus, os retrovírus endógenos, eles foram importantes para a origem do núcleo celular,
eles foram importantes para a origem dos mamíferos, que a placenta é gerada através de uma infecção viral, que gera uma célula que é um sincício, que é uma célula que vai fazer a placenta, tá? E o fato de dizer que os vírus não são vivos porque eles não são autônomos é uma falácia, porque nenhum organismo é autônomo. Nós também temos nossa microbiota, nós temos vírus endógenos dentro da gente, todos os organismos interagem entre si, e a vida é uma coisa só que está totalmente interligada, tá? Então, não existe, os vírus não são autônomos, mas eles também não precisam das células, precisam de um ribossomo. Se você acessar um ribossomo, se ele acessar um ribossomo, ele replica a informação que ele tem, tá? Então, desde o LUCA até desde a FUCA até o LUCA, a gente tem essas fases que a gente definiu, que isso também vai estar no próximo paper, nesse paper dos vírus que a gente está publicando agora, está terminando de escrever e vai submeter para Frontiers in Microbiology, que são as maiores transições na evolução prebiótica. A gente começa aqui em cima com o mundo do RNA e o mundo dos peptídeos. Aí depois você tem a simbiose química, onde você forma o PTC e produz peptídeos mais ou menos randômicos, e vai criando dipeptídeos, tripeptídeos, tetrapeptídeos. Depois você tem a emergência do código genético. O código genético surge e permite que os genes organizem proteínas com uma ordem específica de aminoácidos. Aí surge aqui a origem da biologia, né? A origem do FUCA é a origem da linguagem, do código, da biosemiótica. Então, aqui a gente considera que o que a gente chama de vida ou organicidade, para quem não quer usar vida, é aqui no FUCA, tá? E aí, então, esse código genético vai cada vez ficando mais preciso, né, nos progenotos, os genomas vão se montando, as vias bioquímicas vão se montando a partir do fato de que genes que codificam proteínas ou peptídeos, né, que ligam os mesmos metabólitos, vão se aproximando e vão se unindo, né? A partir disso, você tem os protogenomas. Esses protogenomas, em algum momento, se tornam encapsulados, protegem cada vez mais os genomas. Depois, os capsídeos vão ficando cada vez mais diversos. A gente sabe que os vírus têm formas capsídicas muito perfeitas e muito, como se diz, são muito parecidas, né? São basicamente 3 tipos de capsídeos diferentes. Depois disso, você tem a origem do LUCA, que aí o LUCA para a gente também não é um organismo celular, e eu vou explicar por que nos próximos slides, tá? Mas aí você tem um protogenoma que já tem um metabolismo de carboidrato, um metabolismo de aminoácido, possivelmente nucleotídeos, e é capaz de produzir um capsídeo. Nesse momento, algumas proteínas que ligam lipídios começam a se diversificar, e essas proteínas que ligam lipídios, elas vão produzir, vão fazer com que esses capsídeos comecem a entrar lipídios aqui. E à medida que vão entrando lipídios, você vai tendo uma membrana que é proteica e começa a ter lipídios, ela protege mais, você tem a origem do citoplasma, agora você já tem um meio interno e um meio externo, tá? Você tem compartimentos onde o metabolismo funciona dentro e você separa finalmente aí a biologia de dentro para o meio externo. Aqui você começa a ter os sistemas biológicos fechados, que são as células e as protocélulas, tá? E aí você evolui para a biodiversidade que a gente tem hoje no mundo, tá? A gente tem 2 trabalhos também publicados, que falam do FUCA até o LUCA. Na verdade, é o mesmo trabalho, esse aqui é o pré-print, e esse aqui é o trabalho publicado, que vai explicar como que você sai do FUCA e chega no LUCA, tá? E o LUCA, então, não era celular, como pensava, segundo a gente, né, segundo a nossa proposta, também vários outros pesquisadores da área, como Máximo de Giulio, Forterri, concordam com essa ideia. O LUCA não era celular. A célula surgiu 2 vezes. Surgiu uma vez a célula da arqueobactéria e uma vez a célula da bactéria. Tá? Isso porque as arqueobactérias e as bactérias, elas têm vias bioquímicas muito diferentes,
para fazer síntese de DNA e para fazer lipídios, tá? São muito diferentes as vias delas. Tem enzimas muito diferentes, tá? O aluno Yuri Ramos fez aqui uma compilação para mim, e a gente confirmou que já estava, chamado o problema do lipid divide, que os lipídios de arqueia, eles são ramificados, esses aqui tem uma cadeia lateral, os lipídios de arqueia, desculpa, deixa eu pegar minha caneta aqui de novo, os lipídios de arqueia têm uma cadeia lateral, e o glicerol é fosforilado em um dos carbonos, enquanto nas bactérias os lipídios não têm cadeia lateral e o glicerol é fosforilado em outro carbono. Tá? Então, as membranas de bactéria e de arqueobactéria são muito diferentes, o que fazem a gente supor que as membranas surgiram duas vezes. E também as vias para fazer as proteínas de membrana e a própria membrana são muito diferentes entre bactérias e usam enzimas diferentes entre bactérias e arqueobactérias. Então, a célula provavelmente surgiu duas vezes. E aí a gente fez esse paper que a gente recém publicou. É possível que as células tenham tido mais de uma origem? E sim, a gente defende essa ideia que a gente tinha uma idade pré-biótica, uma idade dos progenotos, e os vírus são originários dos progenotos, muitas linhagens, obviamente, extinguiram, e também os vírus surgiram a partir de simplificações de genomas bacterianos e de genomas de arqueia e, eventualmente, de eucariotos também. Tudo isso essa informação, quer dizer, uma boa parte dessa informação já está publicada também em livro, é um livro que a gente publicou em 2019 e que está à venda na Amazon, em português, e que vai destrinchar mais toda a ideia por trás da origem, que a gente chamou a emergência dos sistemas biológicos. Né? Não é a origem, a emergência é um conceito que tem a ver com complexidade, não acontece de uma hora para outra, é uma grande rampa que aos poucos vai se complexificando, e não é a origem da vida, dos sistemas biológicos, porque a vida é considerada a vida celular, e os sistemas biológicos é esse conceito que a gente criou para englobar progenotos, vírus e células dentro de um mesmo arcabouço. Todo mundo fala a língua da biologia, todo mundo tem ácidos nucleicos que codificam proteínas através de códons, né? E os próximos passos dessa linha de pesquisa, a gente já tem 3 papers, 2 submetidos e 1 sendo escrito. Essa aqui é uma revisão da química pré-biótica, que já está submetida há 1 ano e a revista não responde, onde a gente fala como é que chegaram as riboses, os polímeros de RNA, os aminoácidos, onde é que tinha mais, né? A gente faz um cenário pré-biótico, essa figurinha, modéstia à parte, ficou super legal, e a gente fala onde seriam os lugares mais prováveis de ter surgido cada uma das principais biomoléculas na Terra primitiva. Tá? No Organic Codes, a gente está redefinindo a vida como justamente esses códigos, macrocódigos superpostos, e esse paper dos vírus fala justamente essa ideia de que os vírus são simbiontes, que eles estão ajudando a gente na ecologia e que eles não precisam, esse a gente já falou no outro artigo, não precisam de uma célula, eles precisam sim de um ribossomo. Tá? Nessa parte do trabalho, eu agradeço principalmente ao professor Marco José, que foi o meu orientador na UNAM e que me deu toda a abertura do seu laboratório e toda a oportunidade, as discussões para poder levar esses trabalhos todos a cabo. A maioria desses trabalhos foram publicados no meu pós-doutorado, no último 1 ano e meio. E ao professor Sávio Farias, que é meu amigo e meu grande colaborador, que me colocou nessa área que a gente está publicando juntos. Poderia deixar de esquecer o saudoso professor Franklin Runjanek, que foi meu colega de laboratório, quer dizer, eu fui ser, de alguma forma, o filho rebelde que ele teve, e que ele também publicou livros sobre a origem da vida, deu por mais de 10 anos a disciplina de origem da vida, e que me dá muito gosto de ver que no nosso livro, justamente, A Emergência dos Sistemas Biológicos, ele escreveu a orelha e fala que, baseados em ciência de pontos, os autores viajam ao passado em uma trajetória semelhante à regressão que criou o cenário do Big Bang na década de 20.
Então, ele está comparando a gente às pessoas que criaram o Big Bang. Que honra o Franklin ter falado isso da gente. A gente sempre lembra com muito carinho do Franklin quando trabalha com esse tipo de assunto, né? E queria que vocês anotassem, por favor, suas perguntas. Eu vou passar rapidamente aqui só no livro que eu estou lançando esse ano, tá? Que é o livro Que é Ciência, a Ciência sobre o Exame de Consciência. Que é um livro mais de filosofia da ciência e história da ciência, onde eu começo falando com um paradoxo. Desculpa o slide em espanhol, que eu vou dar essa conferência em espanhol em 2 dias e já estava pronta. Começo com o livro justamente falando assim, que o que é a ciência não é uma pergunta científica, né? É muito curioso a gente entender que o que é a ciência, você não pode fazer um experimento para testar o que é a ciência e comprovar ou não comprovar. Então, um paradoxo, o que é a ciência, que é o ponto central da filosofia da ciência. E para entender a ciência, eu vou falar que a gente tem que usar a história e a filosofia e compilar toda a historiografia da ciência para entender o que ela é. E aí eu começo falando o que é a ciência, fazendo um contraponto de ciência e pseudociência. De algum modo, eu defendo um pouco as pseudociências, porque eu falo que a gente tem que ter uma visão carinhosa e agnóstica, se a gente não sabe do que se trata, tá? Aí tem que entrar mais fundo, vai ficar para outra palestra. Eu discuto a ideia de Carl Sagan, que a ciência é uma curva assintótica até a verdade, que a verdade estaria aqui, e a ciência vai chegando cada vez mais próximo da verdade, mas isso é falso, porque Kant nos falava que não dá para saber onde está a verdade. Tá? Então, é uma ideia que eu refuto a ideia de Carl Sagan, de que a ciência é uma curva assintótica até a verdade. Depois, no capítulo 2, eu considero que é um dos mais importantes do livro, que eu falo da ética para a discussão racional, volto a Aristóteles, falo do silogismo apoidético, que é a lógica dedutiva, tá? E do mau uso da retórica para ter razão, né? As falácias, comento quais são as falácias mais comuns numa discussão científica, e isso é a coisa que mais acontece hoje em dia, a gente vê toda hora falácia, as pessoas não sabem argumentar, estão toda hora brigando e recriminando, e cadê o argumento, né? Então tem que ir direto para o argumento. No capítulo 3 eu faço todo um recorrido da história da ciência, também volto aos gregos e vou até Einstein, quando Einstein refuta Newton, né? E aí a maior teoria de todas, terceiro capítulo acaba assim, a maior teoria de todas da ciência, de toda a história da ciência, que é a física newtoniana, foi refutada, estava errada. Para onde que a gente vai, né? E aí no 4º capítulo eu vou falar da ideia de Karl Popper, da ciência de Popper, que é uma ciência idealista, né? Que ele quer demarcar o que é ciência. E depois falo das ideias de Thomas Kuhn, que também é, para mim, um dos maiores, junto com Popper, filósofos da ciência do século XX, para quase todo mundo, né? E ele tem uma ideia mais social da ciência, que é muito importante. Na verdade, no fundo, a conclusão é que os dois estavam errados. Popper pegou muito duro na hora de criticar e tentar refutar o que é uma ciência... o que a refutação, não existe refutação da ciência sem ter uma teoria melhor, na verdade não é maior, não é melhor, e também Kuhn também estava errado em vários aspectos. Depois eu vou falar do pós-modernismo, que critica o próprio fundamento da linguagem. Ao criticar o fundamento da linguagem, ele acabou com a ciência. A gente está hoje na era da pós-verdade, porque o pós-modernismo chegou e destruiu todos os ismos, todas as ideias, e falou que tudo era uma questão política e dependia do tempo, né? E aí depois, para recuperar do pós-modernismo, o único jeito para você recuperar a ciência do golpe pós-moderno é ter uma abordagem pragmática, né? E aqui eu recupero o filósofo da ciência Larry Laudan, que é o único vivo dentro dos que eu estou falando aqui, que ele está na Universidade do Texas, hoje já é aposentado, e ele fala que a ciência basicamente resolve problemas. Tá? O que é a ciência não importa, isso é uma ideia transcendental. A ciência resolve problemas e ela é
uma adequação, uma mitologia que está adequada à evidência empírica, nada mais do que isso. Tá? No último capítulo, eu vou modestamente tentar unir a ciência, a ética e a religião, ao dizer que ciência e religião não são antônimos, na verdade, a ciência, a boa ciência é maravilhosa e a boa religião também é maravilhosa, e você querer criticar a ciência falando da má ciência e a religião falando da má religião é uma falácia, né? E aí falando da ética, que no nosso percurso como cientista, a gente não aprende ética, né? Então a gente pode ser um cientista antiético, porque a gente não estuda ética, e as religiões, sim, são um arcabouço da ética, né? É claro que a verdadeira religião, não estou falando dessa religião que a gente vê hoje por aí, mas a verdadeira religião, sim, é o arcabouço da ética, e ela ajuda você a conseguir entender o que é fazer coisas éticas, né? Finalmente, eu faço um capítulo muito breve sobre a epistemologia da pandemia, né? E discuto, será que a confiabilidade da ciência depois da pandemia vai melhorar? Né? A gente vai sair da pós-verdade, vai ajudar pelo menos a pandemia a tirar a gente da pós-verdade, uma vez que as vacinas comecem a funcionar e realmente caia o número, ou vai criar ainda mais dúvida sobre a ciência na mente da população geral. Tá? Peço desculpas, então, aí por falar demais, mas estou à disposição para as perguntas que tiverem por aí. Obrigado a todos. Obrigada, Francisco. Eu gostei bastante das suas colocações, me fez pensar bastante. Eu que gosto bastante da área de virologia, eu tenho algumas perguntas, inclusive, para fazer para você. Eu gostaria de parabenizá-lo, né? Belíssima palestra, eu acho que mostrou bastante do seu trabalho, bastante interessante, né? E também do livro que você está publicando. Meus parabéns e, novamente, obrigada por poder compartilhar conosco o seu trabalho. Eu gostaria de abrir, então, para perguntas, né, do público. Nós temos já o Fernando Palhano, que gostaria de fazer uma pergunta. Então, Fernando, se você puder abrir o seu microfone e fazer essa pergunta, por favor. Desculpa, eu tinha esquecido de abrir. Você já pode abrir seu microfone. Agora sim. Desculpa, eu que vou perguntar, Mônica, que eu estava assistindo no outro computador, mas eu também acho que eu não poderia, nem que se você me permitisse, que eu não estava no grupo. Eu achei muito legal a palestra do Francisco, eu gosto desses assuntos, e origem da vida e dos vírus, então eu acho super bacana. Eu queria que o Francisco comentasse um pouco sobre esses vírus mega primitivos aí, contemporâneos dos progenotos, se sobrou alguma coisa deles, porque dos ribossomos a gente consegue ir traçando, né, as unidades mínimas funcionais, e desses vírus bem iniciais, já deviam ter um capsídeo minimamente complexo, tinha que ter um código já estabelecido. Queria ouvir um pouco as ideias dele sobre isso. Obrigado, Tatiana. É um grande mistério ainda para a gente, né? Como seriam esses vírus primitivos, mas a minha ideia, as ideias que a gente defende, é que eles seriam justamente... O que aconteceria? Eles estariam vivendo em um ambiente fora da célula, né? E teriam genomas que vão agrupando as vias bioquímicas a partir dos metabólitos que elas ligam. E aí, isso em algum momento vai encapsular. E agora, como é que surge? É um grande mistério ainda.
deixa eu ver o que eu posso falar. O que a gente quer buscar agora é quais são exatamente os vírus que são originários dos progenotos, que são herdeiros dos progenotos, quais vírus que são herdeiros de bactérias que se simplificaram, quais vírus que são herdeiros de arqueobactérias que se simplificaram e quais vírus são herdeiros de eucariontes que se simplificaram. Porque os vírus não é um clado monofilético, isso é o mais importante entender. O vírus é uma estratégia que a vida alcançou e que pode ser, que foi obtida através de diferentes vias, né? Do mesmo jeito que a célula, que a gente também defende que surgiu pelo menos 2 vezes, né? E é um grande mistério, não sei mais. O que a gente acha, então, é que eles foram se encapsulando, né? Ou seja, a partir de cápsulas bastante simples, que foram se complexificando, e isso protegia também o material genético, só que o que acontece? Qual a diferença do vírus para a célula? Dentro do capsídeo viral, não tem citoplasma, ele não tem um metabolismo ali, aquilo ali só protege o material genético. E aí lembrei agora também de uma ideia de um francês que é chamado Claverry, não sei se você conhece o Claverry, que ele fala que o vírus, a má interpretação que a gente faz do vírus hoje, é que a gente entende o vírus como se o vírus fosse uma entidade encapsulada fora da célula. E ele fala que não, que o vírus tem que ser entendido em toda a sua complexidade. O vírus funciona tanto quando ele está encapsulado, quanto quando ele está dentro da célula. E, na verdade, ele faz uma metáfora. O virion, que é o vírus encapsulado, ele é como se fosse o gameta do vírus. Né? O vírus vivo, quando ele está vivo, ele está dentro da célula. E quando o gameta do vírus é a partícula viral. Né? Então, essa é uma teoria que eu acho bem interessante, e que mostra que o vírus não é essa cápsula. O vírus tem que ser entendido em toda a sua complexidade, todas as suas fases de vida, e ele é tudo isso. Né? Ele não é só a partícula viral. Então, a partícula viral deveria ser entendida do mesmo jeito que a gente entende o gameta. E aí, o vírus se torna vivo também, se você toma essa perspectiva do Claverry. Desculpa, eu não sei se eu entendi muito bem o que você falou e se eu respondi, mas... Não, tudo bem, é só para ouvir seus pensamentos mesmo, porque eu conheço um pouco o trabalho do Martin Kuprovich, que ele viu que, acho que a maioria das proteínas de capsídeo, você consegue traçar um ancestral celular para elas, né? Então, deveria ter a célula primeiro, né? Não sei. Tá. Isso eu posso comentar um pouco. Então, o que a gente acha também é que, claro, que depois que surgiu a célula, as coisas se complexificaram muito mais. E esses capsídeos antigos que existiam, eles eram muito ineficientes. Mas mesmo ineficientes, a gente acha que eles tinham alguma função na Terra primitiva. Agora, igual as proteínas hoje em dia, ou seja, as proteínas modernas, você não pode comparar a proteína moderna com uma ribosima, com uma proteína antiga, porque as proteínas antigamente eram muito mais ineficientes. Então, a biologia também ela vai substituindo, de alguma forma, os mecanismos que já estão ultrapassados por mecanismos mais modernos. Sempre, na verdade, ela deixa um pouquinho do ultrapassado lá. A biologia sempre tem essa coisa de ser velha e nova ao mesmo tempo. Então, talvez seria o caso de buscar dentro dessas proteínas capsídicas modernas, que se consegue efetivamente traçar a partir de onde elas veem, quais são os módulos ali que tem, por exemplo, um uso de nucleotídeo diferente e que poderia indicar que ele veio dos progenotos e foi melhorado, entendeu? Eu pensaria mais nesse sentido. Obrigada, Francisco. Depois a gente pode conversar mais. Pode sim. Obrigado você pela questão. Nós temos mais uma pergunta da professora Russolina, da professora Lina Zingali. Professora, a senhora poderia ligar a sua câmera e fazer a pergunta, por favor? Sim. Estou ligando. Oi, Francisco, seja bem-vindo de volta. Você já está no Rio? Estou em Xerém.
Estou vendo essa área bonita aí. Bom, seja bem-vindo de volta. Excelente a sua palestra, achei muito, muito interessante. Aí eu queria fazer só um comentário, na verdade, porque eu me lembro que muitos anos atrás, a professora Adalberto e uma parte do grupo dele estava discutindo a origem da vida sobre um outro aspecto, sobre o aspecto da transferência de energia. E aí eles colocavam a importância de grupamentos fosfatos, de fosfato inorgânico, de alguns metais para essa transferência. Eu acho que, do ponto de vista, para entender o sistema como um todo, né, pensar na transferência de energia também é importante. Aí, eu acho que não é excludente de forma nenhuma do que você apresentou, né? Só esse comentário para a gente poder discutir um pouco mais. Obrigada. Você tem razão, que honra você ter assistido a minha palestra, Lina, e estar aqui com essas ideias. Eu estou totalmente de acordo. Assim, na verdade, isso entra na ideia da química pré-biótica, né? Quando você começa a estudar quais são as moléculas que foram criando, e é uma grande pergunta mesmo, como que os nucleotídeos se formaram. E os nucleotídeos têm essa coisa de ser trifosfato, né, que é muito difícil de ser formado inorganicamente. Hoje em dia, tem muitos trabalhos, eles falam das shallow ponds, que são tipo uns rios que secam e ficam úmidos, e secam, e ficam úmidos, e secam, e ficam úmidos, e que era essa coisa de ficar seco e úmido, seco e úmido, seco e úmido, que permitia que os grupamentos fosfato e os nucleotídeos fossem se assemblando, porque é muito difícil explicar quimicamente a origem do nucleotídeo. Como eu mostrei, no experimento de Urey Miller, aminoácido era abundante na Terra primitiva. Todo mundo está de acordo com isso. Agora, nucleotídeo é difícil realmente. Tem essa coisa da energia. E a teoria mais recente, justamente, sobre como eles se formaram, é isso, é a teoria dos shallow ponds, que são essas poças de água que secam e molham, e aí dava um ambiente químico adequado para produzir moléculas fosforiladas com fósforo, com energia. E isso tem sim que ser levado em consideração e é muito importante. Professora, a senhora gostaria de fazer mais alguma pergunta? Não. Só isso. Então, ótimo. Okay. Então, obrigada, professora Lina, professora Tatiana. Mais perguntas, professor Francisco? Nós temos uma pergunta do Matheus Atela. Matheus, você poderia ligar a sua câmera e fazer a pergunta, ou fazer a pergunta com o microfone, por favor? Olá, vocês estão me ouvindo? Vamos. Então, vou fazer uma pergunta, eu acho que pode ser um pouco ingênua, na verdade, porque eu não conheço muito bem do assunto, mas eu gostei muito da palestra, achei bem interessante. Obrigado. E eu queria saber que, pelo que eu entendi, é possível você mimetizar a atmosfera dessa era prebiótica, né, até certo ponto, e pelo que você falou, já conseguiram até documentar surgimento espontâneo de aminoácidos, né, a partir de outros compostos químicos nessas condições, certo? Certíssimo. Esse é o experimento mais clássico da química pré-biótica, que é o experimento de Stanley Miller, realizado em 1953, que já foi repetido várias vezes, e está mais do que provado que, assim, na atmosfera, que os químicos consideram mais provável para a Terra primitiva, é claro que tudo é uma hipótese, né? Os aminoácidos eram abundantes e o problema é formar nucleotídeos. Sim, então, nesse ponto, isso eu também só ouvi agora, né? Não, achei que os nucleotídeos também já tinha sido mostrado surgimento espontâneo, mas eu fiquei pensando se talvez isso seja até muito ingênuo, não sei se alguém já está tentando fazer isso também, se já conseguiram mimetizar o que seria um progenoto nessas condições, algum sistema biológico aberto que se replique, mesmo adicionando nucleotídeos, talvez utilizando, não sei, as sequências que são mais conservadas ao longo de todos os domínios, né,
acredito que tem algumas sequências que sejam conservadas ao longo de todos esses domínios. E não sei se já conseguiram mimetizar alguma coisa do tipo, né? Um sistema biológico aberto que se replique, em que pé isso está, ou se isso é muito, assim, viagem, uma coisa bem distante ainda. Não, essa pergunta está ótima, uma excelente pergunta, na verdade. Tem sido feito, os experimentos chamam de resurrection, de ressurreição. O que eles fazem? Eles realmente geram moléculas ancestrais de RNA e eles produzem essa molécula realmente, de verdade, a molécula de RNA, e veem como é que ela funciona. Agora, são moléculas muito pequenas, ou seja, realmente é muito especulativo o nosso projeto nesse sentido e a nossa teoria, porque a gente está funcionando como o Sherlock Holmes, né? A gente está tentando desfazer esse quebra-cabeça e entender como é que pode ter ocorrido do ponto de vista da biologia. Agora, do ponto de vista da química, é um desafio muito maior, né? Porque realmente essas moléculas que são como é que fala? Se faz a ressurreição delas, não sei nem falar, elas são muito instáveis, elas desaparecem muito fácil, e o que falta a gente encontrar é exatamente qual o ambiente químico da Terra primitiva que era o mais propício que essas moléculas funcionassem. Elas têm que ter funcionado, porque senão a gente não existiria hoje. Mas é muito difícil encontrar qual foi o mesmo. Ninguém conhece hoje. Os progenotos são uma teoria, tá? Não existe nenhuma prova de que existem progenotos ou que existiram progenotos. É uma conclusão lógica, porque tem que ter existido alguma coisa antes da célula existir. E existem outras teorias que já começam com o lipídio muito cedo, né? A nossa teoria coloca o lipídio mais para frente, mas também não é só nossa essa teoria, não. Tem muitos pesquisadores que falam justamente que os lipídios surgiram a partir das proteínas que ligavam lipídios, porque a base da vida é ácido nucleico conversando com proteína. E entra o lipídio a partir de que você tem uma proteína que liga lipídio. Então, as membranas surgiram de lipid binding proteins, proteínas ligadoras de lipídios, e foram se complexificando. Essa é a teoria que a gente acredita, que a gente segue, que a gente também propõe e tenta avançar. Então, acho que é isso que eu poderia dizer. Obrigado pela pergunta. Sim, obrigado a você. Parabéns pela palestra, muito legal. Valeu, cara. Obrigado, Matheus. Eu gostaria de passar agora a palavra para o professor Antônio Galina. Professor, você poderia ligar o seu microfone, por favor, e fazer essa pergunta? Claro, mas acho que tinha a Jaqueline. Oi. Não sei se a Jaqueline ia querer falar também. Não, você, pode ir. Pode ir? Tá, então, oi, Francisco, tudo bom com você? Olá, Tonhão. Tudo legal? Obrigado. Foi bom assistir a tua palestra, porque me deu um refresco aqui, que eu gosto de ficar em casa, a gente fica só fazendo coisa chata e o visual do fundo aí está convidativo. Estou quase mergulhando na tela do computador para abraçar essas árvores atrás de você. Muito bom, viu? A minha pergunta tem um pouco que ver. Parabéns pela sua palestra, foi muito boa, aprendi um monte de coisa que eu tento acompanhar, mas essa área também é muito dinâmica, né? Aparece muita coisa atualmente, rápida, enfim. E a minha pergunta, na linha também lá do que a professora Alina estava falando, do fluxo de energia, e eu fiquei assim curioso, porque realmente assim, eu queria saber de você, porque aquela coisa que você falou, que era um evento crucial nessa interface da evolução química com a biológica, que é do você ter um nucleotídeo autocatalítico e juntar 2 aminoácidos, né? Quer dizer, essa comunicação entre os aminoácidos e um ácido nucleico, que aí seria um núcleo. Eu acho por aí mesmo, essa interface. Mas aí tem uma coisa que me parece que é um gatilho, é um pulo do gato para você poder dar um empurrão durante todo esse processo que você contou, que são basicamente de onde vem a energia para poder fazer isso, né? Porque você sabe muito bem que até juntar 2 aminoácidos tem uma questão do ambiente, né? Que pode ser que, num primeiro momento, o ambiente, eu não sei o quão abundante era a água, mas a gente sabe que juntar 2
aminoácidos é um processo que não é muito favorável. Ele pode até acontecer, mas para você ter estabilidade nessa interface com o ácido nucleico primitivo, o ambiente era muito importante, e aí pode acontecer quimicamente, mas para ter catálise, né, e uma coisa favorável, tem que ter acoplado isso tudo um suporte energético, né? Então, tem gente, mais um comentário, não sei se é bem uma pergunta, tem que haver uma evolução do mecanismo de transferência energética junto disso aí. Então, queria saber, acho que mais ou menos você já respondeu a Lina, mas se você concorda que nesse FUCA-TULUCA que você citou, se você teria um driving force, se vocês levariam em conta o driving force, né? Assim, um empurrão energético, porque parece que quando a vida encontrou o driving force, ele conservou esse driving force, tanto é que as vias, né, de obtenção de energia, elas são conservadas, e aí a gente torna as coisas favoráveis e deixa a evolução da tentativa e erro trabalhar mais facilmente. Então, eu queria saber de você isso, se vocês pensam em considerar alguma matriz energética ao longo da evolução. E na química do fosfato, melhor dizendo, também parece que tem uma evolução da atmosfera ativa que é importante para você ter o fosfato inorgânico com oxigênio, porque esse é o fosfato que é um bom grupo de saída quimicamente, é o cara que vai ser cobiçado até hoje em ligação do tipo fosfanilo e fosfoéster. Então, o ambiente com muito oxigênio, ele favoreceu o fosfato inorgânico, que parece que na atmosfera primitiva não era muita coisa. Então, era isso que eu queria comentar, saber de você se você concorda que a matriz energética muda do LUCA para o FUCA e como que você vê essa história toda. Desculpa se eu falei demais aí. Não, prazer, Tonhão, obrigado por prestar atenção e estar aí assistindo. Uma grande honra para mim ter você aqui também comentando. Cara, eu sinceramente me considero bastante incompetente para responder essa questão que você está colocando, mas eu vou respondendo dentro da minha ignorância. Ótimo. Eu considero que tudo isso que aconteceu no mundo pré-biótico só pode ter acontecido se a maioria dessas reações forem espontâneas e favoráveis no ambiente. Assim, eu não consigo imaginar, né? Acho que nenhum químico ainda conseguiu imaginar. Eu acho que a hora que ele conseguir imaginar, ele vai ganhar um prêmio, né? Que vai ser o seguinte: como é que essas reações de ligar aminoácido, de ligar os nucleotídeos, de fazer o RNA, como é que essas ligações poderiam ter acontecido num meio ambiente, que é um meio ambiente aberto, né? Que, ou seja, não é encapsulado. A minha proposta é a proposta também que é a proposta mais nova e mais recente na origem da vida, é que os ácidos nucleicos estavam nus no início. Uhum. E as proteínas também. Ou seja, mas estavam nus aonde? Na argila, na pirita, estavam nus nesses shallow ponds, que são esses lagos que secam e tem água de novo e seca e tal. Então, essa é a pergunta-chave. Ou seja, qual é o ambiente químico verdadeiro da química pré-biótica? Ninguém sabe. Realmente é uma pergunta. E aí que a galera começa a falar assim, então foi Marte, né? E começa com a teoria da panspermia, porque na Terra ninguém consegue imaginar como poderia ter um ambiente químico que fosse favorável a essas reações que exigem tanta energia, né? Então, realmente, essa é a pergunta que não quer calar, assim. Não sei dizer. Agora, quando mudou a Terra da atmosfera redutora para a atmosfera oxidante, isso foi só depois que as cianobactérias surgiram, foi muito depois, quando já tinha célula, quando já estava células bastante evoluídas. Mas ali, entre a FUCA e o LUCA, certamente tem que ter algum segredo, pulo do gato, aí, como você está falando, para que essas coisas possam ter ocorrido. O que a gente sabe hoje? A gente está aqui, né? Então, de alguma forma, isso pode acontecer. Sem dúvida. Só dando um comentário ao que você falou, não sei se me escuta, eu concordo com isso aí que você disse, e pode ser que tenha uma micro quantidade de oxigênio que tenha favorecido antes mesmo das cianobactérias, porque eu não sei ainda
mas parece que o metabolismo anaeróbio ele, né, é bem primitivo também, então não necessariamente a gente precisaria ter oxigênio e transferência de energia como tem hoje, mas muito bom. Não sei se você conhece, Francisco, mas tem o Nick Lane, que eu recomendo você ler, e tem outros autores que são preocupados com a parte da evolução bioenergética, ou da energia da vida. A gente pode conversar uma outra hora, tá? Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, está muito bonito. E outras coisas também dá para perguntar. Filosofia, aí a gente ia ficar horas aqui, mas enfim, parabéns. Obrigadão, Tonhão. Só terminando de te responder, vocês ainda estão vendo a minha tela, não? Eu estou. Essa tela aqui, essa figura, vocês estão vendo? Não, eu estou vendo, não sei, tem uma aqui, agora estou, do vulcão? Essa do vulcão? Sim. Então, essa figura aí é o que a gente chama dos refúgios pré-bióticos. Tem uma teoria que é a teoria dos refúgios do Pleistoceno, que fala assim, que os mamíferos ficaram refugiados durante uma era de gelo, e por isso a gente pegou essa ideia dos refúgios do Pleistoceno para fazer os refúgios pré-bióticos. Então, a gente acha que existiam regiões muito específicas e muito particulares aí na Terra pré-biótica, e que eram só nessa regiãozinha, nesse lugarzinho aí que acontecia as regiões. Mas é claro que a gente não sabe exatamente o que é. E aí, nesse artigo, que ainda está em revisão, a gente sabe que os cometas chegaram com ribose, as geleiras, era possível que os polímeros de RNA fossem feitos nas geleiras. Aqui, as purinas e as pirimidinas, nesses shallow ponds, que são essas poças de água que secam e depois... A ribose chegou no cometa? Isso eu não sabia. Tem muitos que legal. Muitos artigos falando que é sensacional, cara. Isso abre uma perspectiva de que tem a vida exobionte, né? Fora da... Mais ou menos, não, isso sim, isso é muito discutido, mas a ribose sozinha não faz nada, né? Aí, como é que a ribose... A ribose não, justamente a ribose veio de uma ciclização do ácido do CHNO, qual é? Ácido cianídrico? Não sei. Acho que do açúcar, né? Mas é uma substância química bem simples, se não me engano, é um... um isocianato, talvez. Que a ribose é uma ciclização desse composto, que acho que é o CHO mesmo. Não sei. Metano, talvez, alguma coisa que foi juntando, né? Porque juntar carbono e carbono também é difícil, né? Mas tem esse paper falando que a ribose é encontrada nos cometas, que pode ter chegado por cometa. Bem legal. Bem interessante. A gente ia ficar horas aqui. Muito obrigada, Antônio. Nada, desculpa aí. Tchau. Não, desculpa. O senhor tem mais uma pergunta para fazer? Não. Vamos em frente. Não, mas pode fazer. Se tiver, pode fazer, tá? Sempre bem-vindo. Muito obrigado. Eu gostaria de passar, então, a palavra para a professora Jaqueline Leta. Ô, Mônica, temos uma pessoa de fora, eu vou passar para a Juliana, que levantou a mão. Tá ótimo. Então, a gente passa para a Juliana Cortines. Isso. Juliana, você poderia ligar sua câmera e seu microfone, por favor? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Oi. Muito obrigada por essa palestra incrível. A gente já conversou bastante, né? Adoro sempre um prazer. Agora, pegando o gancho do Tonhão, eu fiquei pensando sobre a questão da origem da vida nos mares ou numa superfície catalítica, né? Nos mares seria uma questão de encontros por movimentos brownianos, e numa superfície catalítica, de repente, você teria essa geração de energia para a formação de outras interações importantes para a geração da vida. O que você pensa sobre isso? Você pensa em um ou outro? Você acredita, obviamente, nessa questão que você também acabou de mostrar na sua figura sobre nichos, né, de evolução da vida? Obrigado, Ju. Um grande prazer você estar aqui. E
você ter criado esse acrônimo para os vírus, que a gente vai publicar aí como título do paper, vai ficar muito legal. E, cara, sinceramente, assim, eu acho que isso eu vou deixar para os químicos resolverem, porque eu sou realmente incompetente na química o suficiente para ter que dar um pitaco e bater o martelo sobre exatamente onde que acontecido, qual seria o substrato mais provável para que os nucleotídeos tenham justamente se unido em tRNAs ou em polinucleotídeos. E não sei dizer se seria um mar, se seria uma superfície, seria sólido, seria líquido. Realmente, assim, eu penso, o meu pensamento, assim, como eu sou ignorante em química, o que aconteceu e o que tem que ter acontecido para que a gente tenha chegado nesse ponto, né? E aí eu penso assim, isso aqui tem que ter acontecido, senão a gente não estaria aqui hoje. E aí, a partir disso, eu vou costurando, né? Dentro da minha limitação, do meu conhecimento, que também não é pouco. Então, de pouquinho em pouquinho, mas essa pergunta exatamente sobre em qual ambiente que teria acontecido, eu não sou capaz de opinar. Eu me interesso sobre essa questão, estou buscando justamente esse artigo que eu estou te falando, que é o dos refúgios prebióticos. Eu fiquei um tempão escrevendo ele e pesquisando na literatura, mas assim, o problema é assim, o RNA veio mais fácil de fazer na geleira, a purina e a pirimidina nos shallow ponds, nos poços que secam, os aminoácidos no vulcão. Aí como é que isso tudo juntou, né? Porque estão muito longe, um é feito no vulcão, outro é feito na geleira, e outro chega pelo meteorito, pelo cometa, e aí você pensa assim, nossa senhora, como é que isso se juntaram, e assim, não tem explicação, aconteceu, a gente está aqui para provar que isso aconteceu, agora como, aí é esse quebra-cabeça que a gente quer montar, e aí eu preciso de um químico para me ajudar aí, a resolver essa questão, porque realmente aí eu não tenho muita desenvoltura para entender. Mas te agradeço o seu comentário. Muito obrigada, e obrigado também pelo carinho, e obrigado por levar em consideração a nova nomenclatura de vírus. E por todos os papos, e foi ótimo como sempre. Parabéns. Obrigado, Ju. Obrigada, professora Juliana. Eu gostaria de passar, então, agora a palavra para o professor Júlio. Professor, o senhor poderia abrir o seu microfone e a sua câmera, por favor, para fazer a pergunta? Sim. É só, na verdade, o telefone responder aqui, que eu já estava tentando fazer isso. Francisco, muito obrigado pela sua apresentação, eu adorei, acho que todos que assistiram gostaram muito, está de parabéns pelo trabalho muito bacana que você está desenvolvendo, que você apresentou com essa facilidade, acho que qualquer pessoa que assistiu entendeu tudo do início ao fim. Eu só queria, na verdade, mais fazer um comentário em relação ao que a Juliana acabou de abordar, e o Antônio também, sobre essa história do ambiente, se é uma superfície sólida, catalítica, se seria o meio aquoso. Na verdade, a gente meio que procura uma coisa sempre estática, né? Deve ter sido no meio assim, deve ter sido no meio assado. E provavelmente na Terra primitiva, assim como a gente tem até agora, a gente tinha vulcões submarinos, vulcões debaixo de água salgada, a temperatura da água muito fria, próxima de gelo, e o vulcão submarino estourando ali debaixo do gelo, né? Então, as interfaces para ter essas reações químicas, elas não apenas provavelmente existiam no passado, mas possivelmente existam até hoje, né? Então, eu não duvido que se a gente tivesse como prospectar assim, um vulcão numa região muito gélida, próximo de polos ou de partes oceânicas congeladas, seria possível encontrar essas moléculas precursoras. O problema todo é que o ambiente agora já está todo contaminado, então seria difícil você saber se a molécula está sendo gerada ou se ela já estava ali contaminando o ambiente. Agora, interfaces para a produção de moléculas, eu acho que historicamente a gente teve desde idades geológicas extremamente remotas até hoje, né? A interface vulcão, água gelada, o gelo e água salgada, etc. e tal, está aí até hoje, com moléculas, inclusive, primitivas circulando
né, metano e as moléculas mais simples também presentes, né? Eu não vejo, eu acho que o pessoal se preocupa muito em colocar um cenário muito teórico e, na prática, o cenário está aqui. A gente olha em volta e está ali até hoje. Possivelmente, a gente tem a geração das moléculas primitivas, primordiais, até hoje. Talvez seja só uma questão de procurar. Ótimo um comentário só. Ótimo comentário, Júlio, adorei. Tem toda a razão. A gente, às vezes, não vê, mas está tudo aí. E, inclusive, com essa questão de que a questão da virosfera, que é o próximo artigo que a gente está escrevendo, que justamente os vírus são o organismo mais abundante da Terra, e eles estão em tudo quanto é lugar, e eu sou capaz de apostar que a gente ainda vai encontrar os vírus que têm as moléculas para fazer o ribossomo. Assim, a gente já encontrou como é que chama? Os vírus gigantes, mas os vírus gigantes parece que realmente eles são eucariotos que simplificaram, mas eu seria capaz de apostar que a gente vai encontrar vírus que vai ter pedaço do ribossomo, que seriam justamente os vírus que carregariam os ribossomos para lá e para cá, para os progenotos poderem descompactar ou traduzir a sua informação genética. E também acho possível que a gente encontre os progenotos também, se a gente aprender o que eles são de verdade e conseguir procurar por eles. Então, assim, é mais uma questão mental. Temos que descobrir o que são esses progenotos, como a gente vai atrás deles, e possivelmente eles são ainda mais abundantes que os vírus. E estão para todo lado e a gente não está vendo porque a gente não tem o mindset, o conceito formado para buscar o que eles são. Então, concordo totalmente com a sua observação. Quer completar mais alguma coisa? Não. Era só uma divagação mesmo, um comentário assim para tentar colocar um pouco mais de confusão na sopa. Obrigado, Francisco. Obrigado a todos aí da organização. Prazer também, que honra. Tantas pessoas ilustres aqui na minha palestra. Obrigada, professor Júlio. Jaqueline, eu gostaria de passar a palavra agora para você. Eu vi que você abaixou a mão, mas você gostaria ainda de fazer a pergunta? Não sei, eu acho que já está tão avançado, né? Mas assim, você vai perguntar, Mônica, ou a gente encerra com uma possível... A gente pode encerrar com a sua, então, depois eu deixo as minhas perguntas para o Francisco. Porque eu ia mudar um pouco de assunto, quer dizer, eu ia sair da coisa do trabalho científico, de fato, né? E um pouco mais filosófico, aí ninguém entrou nessa seara, né? Se apresentou no final o trabalho, né? O livro recente teu. Então, me chamou muita atenção. Primeiro, super parabéns, né, do teu trabalho. Eu acho que é um trabalho que está aí, né, já está demonstrada toda a relevância, né, de tantas publicações, né, então já passou pelo crivo da comunidade científica. Então, super parabéns. Fiquei bastante impressionada, mas não só com o trabalho, mas com uma forma simples, né? Muito simples com que você aprendeu, com que você apresentou, e acho que todo mundo que estava na sala entendeu perfeitamente sobre, né, a origem da vida, e essa contação de história sua aí foi perfeita, fantástica. Obrigado. Então, parabéns. Eu só queria fazer assim, jogar uma pequena reflexão sobre, primeiro, esse campo de atuação, né, a origem da vida, né, que é um campo meio árido, né, você, né, enfim, acho que deve ser bastante complexo trabalhar nesse campo, né, ou nessa temática, enfim. E aí isso um pouco me traz para uma reflexão que está lá no teu livro, provavelmente não li, vou comprar, vou baixar ele. Mas que você fala que tem lá uma parte que está dialogando com o Popper, né? Então, o Popper, quando ele fala, né, entre alguns dos critérios, um deles é aquele da refutabilidade, né? É aquilo que pode ser refutado. Aí eu te pergunto, será que esse tipo de
de conhecimento que está sendo gerado e que me convenceu e convenceu todos os seus revisores, né? Como é que ele dialoga com o Popper, né? Como é que se dá a questão do critério da refutabilidade? E, por outro lado, um outro autor que você traz também, que é o Thomas Kuhn, né? Me parece claramente que você está aí, todo esse teu trabalho, ele está sinalizando para algumas quebras de paradigma, né? Essa ciência revolucionária, né? Então, está 100% em sintonia com Thomas Kuhn. E aí, queria te ouvir um pouco sobre isso. Quer dizer, como é que você se situa nessa discussão filosófica? Como é que o teu trabalho se situa nessa discussão filosófica? Né, que é, digamos, da corrente mais antiga, eu só trouxe os dois, né, Popper e Kuhn, mas enfim, acho que vale a pena só para te ouvir mesmo, tá? Joia, Jaque, obrigado pelo carinho. E você tem toda a razão, ou seja, eu acho que se eu não tivesse meus estudos filosóficos de filosofia da ciência, eu nunca trabalharia com a origem da vida. Porque se você não entende como a ciência é feita, você não pode, na minha opinião, num campo tão teórico e tão especulativo, conseguir trabalhar bem e justamente convencer os revisores, né? São trabalhos científicos em revistas da Springer, em revistas da Elsevier, em revistas, a gente publica em tudo quanto é editora. E, assim, no início a gente tinha muita resistência aos nossos trabalhos, estava mais difícil de publicar, mas agora acho que a gente já pegou um nome na área. Então, a gente está conseguindo publicar com mais facilidade, estamos sendo mais chamados para ser revisores, né? E aos poucos a gente vai colocando aí a nossa impressão aí na ideia. Com relação a Popper e os trabalhos sobre a origem da vida, realmente Popper tem pouco a acrescentar, porque não diria que tem pouco, porque Popper ele tem uma visão muito ligada à experimentação, à refutabilidade, ao experimento crucial. Então, Popper tem essa ideia do experimento crucial que vai provar ou desprovar uma teoria. E é importante, realmente. Eu acho que, assim, não dá para dizer que não é importante. O Popper falha no que a gente chama que ele é um falsificacionista ingênuo. Às vezes, você tem uma teoria refutada, mas os cientistas não abandonam a teoria enquanto não surge uma outra teoria melhor para substituir. Então, o Popper ele é muito categórico na refutação, e esse é o erro dele, mas eles falam que o Popper nunca foi categórico, e sim os interpretadores do Popper é que transformaram ele para fazer um espantalho do Popper e poder atacar ele. Mas ele mesmo não era assim tão... e você vê realmente alguns trabalhos dele, ele com uma ideia mais de que a ciência é aberta, que a criatividade existe, que novas coisas são criadas no mundo a todo momento, novas regras são criadas no universo a todo momento. Então, mas assim, no que eu diria que eu me baseio em Popper é quando eu leio a literatura para criar minhas teorias, né? Ou seja, eu leio uma literatura que foi feita com um critério empírico, que tem um experimento e tal, e eu tento avaliar da melhor forma possível esse experimento para chegar em boas conclusões a partir dos experimentos que outras pessoas fizeram, não eu, né? E então, nesse sentido, eu sou muito fã de Popper, eu vejo os erros que ele tem, não gosto do critério de demarcação da ciência, eu acho isso uma falha no pensamento de Popper, mas que ele, na época dele, é o que ele tinha para fazer, e ele foi brilhante, eu adoro ler Popper, os livros dele são densos e são muito lindos, ele tem mas é muito lógico, é muita lógica que tem ali, e eu acho muito bonito. E com relação a Kuhn, a minha visão de ciência é muito mais uma visão social, que então eu sou muito mais, se eu tivesse que escolher, você escolhe Popper ou Kuhn, tem que ser um, eu escolho Kuhn, tá? Mas eu amo Popper, mas eu acho que o Kuhn ele tem uma visão mais realista, que aí entram as questões do pós-colonialismo, do feminismo, da gente aqui no terceiro mundo, falar coisas e a galera não acreditar, e as mulheres também. E aí ele entende essa dimensão do social. Eles chamam de contexto da descoberta, que é Kuhn, e o contexto da justificativa, que é Popper.
Tem essa briga. Popper quer justificar como um conhecimento é feito, e ele quer mostrar como que os conhecimentos feitos historicamente foram ou aceitos ou não aceitos. Por exemplo, Mendel publicou um artigo em 1865 que foi lido 3 vezes até 1900, e em 1900 foi recuperado. Mendel era um gênio, morreu sem saber que era gênio, né? E outras pessoas não, publicam e no mesmo dia já ganham um prêmio Nobel e tal. Então, essa dimensão do social é muito importante na compreensão da ciência. E a questão dos paradigmas, eu não sei exatamente assim, se esse nosso trabalho rompe muitos paradigmas, talvez sim. Eu já estou tão imerso nele que, para mim, ele não rompe paradigmas, ele realmente rearranja os conceitos de uma forma mais clara e mais lógica, pelo menos no meu ponto de vista. E, para mim, para terminar, eu considero que eu adoro apresentar e falar para as pessoas, e eu sempre tento partir de que elas não sabem nada e que elas vão aprender. Eu vou fazendo uma escadinha de construção de conhecimento para que a pessoa consiga entender. Mas eu sei também que, ou seja, nem todo mundo entenderia essa palestra se não tivesse um mínimo conhecimento do que é um aminoácido, do que é um nucleotídeo, por exemplo. Então, é isso. Te agradeço enormemente pelo carinho e pela pergunta. E agradeço a todos que estiveram aqui também. Se tiver mais alguma pergunta, eu ainda estou aqui à disposição. E se não, estou à disposição nas redes sociais. Queria convidar também o pessoal, o projeto Ciência Incrível, da Bioquímica, nosso projeto de extensão, com entrevistas, com cientistas e peças de teatro, vai voltar pela internet. E a gente espera em breve estar disponibilizando isso aí, esse conteúdo para vocês. Tá joia? Obrigado a todos. E, Mônica, devolvo a palavra para você. Muito obrigada, Francisco. Eu gostaria novamente de agradecê-lo. Eu acho que tivemos aí algumas horas bem agradáveis, ouvindo um pouco mais e aprendendo bastante sobre a origem da vida. Pelas perguntas, né, e pelas discussões, mostra o quão interessante é o tema e como as pessoas estão curiosas e interessadas em aprender um pouco mais. E, novamente, parabenizar pelo seu trabalho. Eu acho que é bem legal trazer ideias novas, né? Mesmo que gere... Eu acho que é importante também trazer ideias que gerem discussões, né? Que abram conversas, né? Eu acho que isso é importante para aprendermos mais e termos mais ideias até. E as minhas perguntas eu vou deixar, depois eu te mando, na verdade, relacionada com vírus, né? Mas eu gostaria, novamente, de parabenizá-lo e agradecer a todos pela participação. Eu acho que é super importante termos essa interação, né? E eu gostaria de parabenizar os alunos também que participaram com perguntas. Eu gosto de motivar, né? Eu acho que é importante que os alunos participem também com as suas perguntas, não precisem ficar inibidos, né? São sempre muito bem-vindos. E eu não sei, eu passo a palavra também para a Jaqueline, se ela quiser concluir. Eu gostaria de agradecer a todos e desejar uma boa tarde. Jaqueline? Não, só deixar boa tarde para todo mundo, quem conseguiu ficar até o finalzinho, não é? Agradecer enormemente, Francisco. A Mônica já fez os agradecimentos, mas eu reforço aqui, não é? Foi um convite em cima da hora e você prontamente aceitou, não é? Então, obrigada, não é? Bom final de dia para todo mundo. Final não, né? Meio do dia para todo mundo. A gente se encontra na semana que vem. Temos convidados, tá? Então, aguardamos todo mundo na semana que vem. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, tchau.